podem fazer perguntas pelo chat, pessoal, tá bom? Porque eu estou aqui com o meu celular, aí eu consigo ver o chat, tá bom? Normalmente, quando a gente está no Google Meets, a gente não tem acesso às mensagens de vocês, mas eu com o telefone eu consigo ver. Tá aparecendo meu slide para vocês, pessoal? Acredito que tá, pelo menos, beleza. Então, vamos lá, pessoal. Boa tarde, né? Hoje a gente vai conversar sobre um assunto que normalmente a gente não vê nas disciplinas de endo, né? A gente não vê em congressos, em palestras por aí, né? Que eu coloquei aqui. Endodontia e oncologia. O que devemos saber? Aí você vai parar para pensar, não, que diabo tem a ver, professor Diego, falar de endo com câncer? Que diabo tem a ver? Galera, tem. A gente já vai ver, tá certo? Vou mostrar para vocês que alguns dados que está cada vez mais aumentando a incidência e a prevalência de pacientes com tumores malignos, tá certo? Esses pacientes, graças às terapias, né, aos tratamentos oncológicos estão cada vez mais avançados, a sobrevida de pacientes com câncer é muito maior, tá certo? E esses pacientes, né, tem boca, tem dente, tem necessidade odontológica, e esses pacientes vão chegar aonde? Vão chegar em mim, no meu consultório, vai chegar para vocês aí na faculdade, para vocês daqui a alguns meses, alguns anos no consultório de vocês. Enfim, vai parar na nossa mão. E a partir do momento que esse paciente chega para a gente tem que conhecer um pouquinho do que é, da condição que ele apresenta, né? O que aquela condição, aquele tumor, aquele câncer pode estar ocasionando na boca dele, e a partir do momento que a gente conhece o que a terapia do câncer causa na boca do nosso paciente, a gente vai conseguir fazer alguma adaptação para alguns dos nossos procedimentos serem feitos da melhor maneira possível. E hoje, o procedimento que a gente vai comentar vai ser o tratamento endodôntico, né? Então, assim, o objetivo hoje da nossa conversa, pessoal, é exatamente isso. Entender o que é o câncer, entender quais são os tratamentos para o câncer, quais são as sequelas que eles trazem, e a partir daí, através dessas sequelas, como é que a gente vai planejar o nosso tratamento endodôntico, tá certo? Para quem ainda não... algumas pessoas aí eu vi, eu não dei aula ainda diretamente para vocês, então, assim, para quem ainda não me conhece, né, meu nome é professor Diego Pérez, né, e é um prazer aqui estar conversando com vocês sobre duas coisas que eu amo, né, que é a endodontia, principalmente a parte de pacientes especiais, né, então é bem interessante essa aula, eu me diverti fazendo agora nos últimos dias para vocês, tá bom? Então vamos lá. Lembrar que essa aula, certo, galera, ela não deve ser gravada, não deve ser copiada, né, não deve ser reproduzida por aí, né, por questões de direitos, né, porque, assim, realmente, as informações que a gente tem aqui, a gente está utilizando, né, para forma de aula, a gente não deve repassar por aí, tá certo? A questão de direitos autorais da apresentação. Galera, referências bibliográficas, tá certo? Então, assim, eu acredito que tá todo mundo vendo aí o QR Code na tela de vocês. Não é live do YouTube, tá bom? Mas também, a aula também tem QR Code, tá certo? Assim, quem quiser, aponta o celular aí pro QR Code que vai ter acesso a uma pasta do Dropbox, tá certo? Nessa pasta minha do Dropbox, eu coloquei alguns dos artigos, né, que a gente utilizou como referência para dar aula para vocês, né? E a partir daí vocês podem ter oportunidade para ver quando vocês quiserem, né, quando vocês tiverem necessidade de dar uma estudada sobre isso, né, a gente pode, vocês têm um acesso mais fácil, tá certo? Então, assim, vocês não estão dando nada, tá certo? Podem apontar o QR Code, só vai abrir artigo, tá bom? Tô chique, mano. Tem que modernizar, né? Então, vamos lá, pessoal, vamos começar com um caso clínico, né? Não sei, talvez até alguns de vocês já viram esse caso na faculdade, tá certo? É um caso trazido pelo professor Tales, né, de um paciente que, assim, sempre eu gosto de falar para vocês, quando o paciente entra na clínica, galera, você já tem que olhar ele de cima a baixo, né? Assim, o paciente está entrando, você já olha para os pés dele, vê como é que ele caminha, se a marcha dele ele anda normal, se ele anda puxando uma perna, e você vê logo, olha a estatura dele, olha como é pele, olha. Imagina assim, essa sala aqui praticamente tá cheia de mulher, né, de aluno, então assim, normalmente você, para aquele olhar para aquela inimiga que você não gosta, para tentar achar um defeito para falar mal, é esse olhar que a gente tem que ter para o nosso paciente quando ele entra na clínica, desde que ele entra na clínica a gente já tem alguma informação,
né? Então, assim, por exemplo, aqui nessa imagem, né, vou tentar marcar aqui, deixa eu ver se vai dar para marcar, vai dar. Então, assim, a gente já vê aqui nesse paciente, ó, na foto frontal, a gente já vê uma assimetria aqui na face dele. Se a gente for observar mais um pouquinho, ó, tem uma cicatrizinha já aqui no queixo. Então, se o paciente desse entra na clínica, você já olha assim, ó, opa, esse paciente fez algum procedimento cirúrgico na face, né? Que eu já estou vendo de longe ali que tá queixa diferente de um lado, né? Tem uma cicatriz aqui. Então, quando a gente olha aqui em fotos laterais, a gente vê que, ó, nessa foto aqui, do lado direito dele, é um contorno mandibular direitinho, já no lado esquerdo, cadê o contorno mandibular? Né? Não tem, tá certo? Então, esse paciente, o que que ele é? É um paciente com sequelas de um tratamento para tratar um tumor maligno de boca, tá certo? Um CSC. Tá certo? Então, normalmente a gente vai ver já na frente de alguns slides que esse tratamento normalmente trazem várias sequelas. E por a primeira escolha do tratamento ser normalmente procedimento cirúrgico, as sequelas são bem chatas, né, e normalmente, às vezes, bem aparente, né, para o paciente. Então, assim, um paciente como esse, às vezes, né, ele fica, às vezes, ele não quer mais sair de casa, né, ele pode entrar com depressão, porque fica realmente algo muito visível, né, exposto, né, na face, por o que ele passou, né, então, assim, a gente tem que ter muito tato e muito cuidado quando for atender pacientes como esse. Então, esse era o aspecto intraoral do paciente, tá certo? Então, assim, a gente já vê. Se a gente olhar para dentro, a gente vê extensa destruição, né, dos elementos dentários, né? A gente vê uma cárie, né, com aspecto mais escuro, uma cárie que normalmente está comprometendo bastante aqui, ó, você vê, comprometendo cervical dos dentes. A gente mais já na frente vai conversar sobre esse tipo de lesão de cárie. Se vocês observarem esse lado direito da foto, né, então aqui, ó, aqui não tem dente nenhum, então onde eu estou circulando. Aqui é exatamente aquela região na qual tem aquela sequela. Então, assim, esse paciente, o que ele teve? Ele teve uma ressecção de um tumor, né, e teve que remover borda de língua, borda lateral de língua, teve que remover assoalho, teve que remover uma parte da mandíbula, certo? E a partir do momento que ele removeu a mandíbula e não foi colocado placa de reconstrução, né, então ele perdeu aquele contorno mandibular, perdeu todos dentro dessa região e compromete toda a região facial. Então, além disso, ó, ele ficou com uma fenda, né, uma comunicação buco-nasal lá atrás, ó, palatina. Então, assim, tudo isso é uma sequela do tratamento do câncer, tá certo? Se vocês observarem um pouco aqui também, já na frente no slide também vou mostrar. Vou circular aqui, ó. Aqui tá, a gente consegue ver um pouquinho de saliva, tá certo? E se vocês observarem, é uma saliva que tem umas bolinhas, né? Uma saliva que é mais viscosa. Normalmente não é uma saliva que é totalmente brilhosa, lubrificando a mucosa jugal. Então, esse já é um aspecto de uma saliva mais mucosa, né? Que é uma saliva que mostra que, muito provavelmente, as glândulas salivares desses pacientes foram comprometidas. Comprometidas por quê? Muito provavelmente por radioterapia, né? Então, assim, a radioterapia, com doses acima de 70 grays, compromete bastante o tecido glandular, né? Então, esse paciente, ele pode vir a ter o quê? Normalmente ele vai ter quadro de xerostomia, que a gente pode observar com esse padrão de saliva, tá certo? O exame periapical, o exame panorâmico dele, então, assim, aqui realmente a gente comprova que foi realizado, né, a hemimandibulectomia, né, desse paciente, né, foi removido também a parte da maxila, vocês podem observar aqui, ó, né, e esse paciente, vou mostrar, a gente dá para ver que os dentes dele, mas vou colocar que a gente tem periapical. Então, olha o comprometimento periapical desses dentes, né, vamos vir para molares inferiores, olha aqui, ó, olha o comprometimento por cárie da coroa desses dentes, né, olha aqui, esse aqui, ó, olha aqui, ó, lesão periapical nesses outros dentes, tá certo? Aqui no superior, cárie já tendo íntimo contato com o canal radicular, certo? Então, é um paciente com extensa necessidade de tratamento endodôntico. Vou só minimizar aqui, pessoal, que eu acho que está entrando alguém entrar na sala. Pelo menos o barulhinho foi. Exatamente. Olá, Aline, tudo bom? Seja bem-vinda. Então, como eu estava falando, então, assim, a gente vê aqui, ó, um padrão de cárie, né, que normalmente não é o padrão que a gente
costuma observar no paciente não sistêmico, né? Um padrão de cárie que pega muito aqui na região cervical, tá certo? Então, assim, a gente vê que tem vários dentes com ocária, ou chegando no canal radicular, ou então dentes já com lesão. Então, esse é um paciente que fez tratamento para câncer de cabeça e pescoço e que fez radioterapia. Aí a gente já lembra, poxa, né? Se a gente fizer exodontia no paciente que fez radioterapia, a gente tem um risco muito grande de quê? De desenvolver osteoradionecrose, né? Então, a necrose óssea nessa região. Uma saída para a gente não ter esse risco seria fazer o quê? Fazer o canal. Né? Então, esse é um paciente que ele tem uma necessidade de fazer vários canais, vários tratamentos endodônticos, tá certo? Porque a gente vê o grau de comprometimento que esse paciente tem. Né? Mas e aí, como é que a gente vai fazer um tratamento endodôntico? Voltando para essa imagem aqui, ó, isso aqui o paciente está de boca aberta. Olhem a abertura de boca do paciente. Né? Poxa, como é que a gente vai conseguir, por exemplo, se fosse a gente tem molar inferior para fazer nele, como é que a gente vai acessar esse molar inferior? Então, assim, a gente já começa a ver o quanto que é complexo, né? O quanto que a gente vai ter que observar de fazer alguma mudança para a gente poder fazer o tratamento endodôntico nesse paciente, tá bom? Minimizando que tem pessoas entrando. Olá, pessoal que entrou, não sei quem está com a de jogo, né? Mas boa tarde. Então, vamos lá, né? Então, assim, então, finalizando, a gente quis fazer esse caso para a gente ver que pacientes estão cada vez mais sobrevivendo ao câncer, pacientes estão fazendo terapias para o tratamento do câncer e as terapias normalmente têm sequelas. E esses pacientes vão chegar na gente. E, normalmente, esses pacientes vão vir com necessidade de tratamento endodôntico. Então, a partir de agora, a gente vai tentar conhecer, né, os problemas, um pouco sobre o câncer, um pouco sobre as sequelas que a terapia contra o câncer causa, para a partir daí a gente tomar nossas decisões no tratamento endodôntico. Galera, qualquer dúvida, tá bom? Pode mandar aqui no chat. Então, vamos lá. Uma frasezinha para a gente começar. Aproximadamente 41% dos pacientes que não tiveram uma avaliação odontológica antes da radioterapia necessitavam realizar tratamento endodôntico. Então, o que isso quer dizer, pessoal? Então, a gente sabe que o ideal, né, o nosso ideal é que a gente faça uma avaliação no paciente que vai fazer tratamento para câncer, ele tem que ir no dentista antes, né? Esse é o ideal, isso é o que é necessário ser feito, mas isso a gente sabe que normalmente não é o que ocorre, infelizmente. Né? Então, já que não é o que ocorre normalmente, a gente... Tá aparecendo meu slide ou saiu? Porque no meu celular não tá aparecendo mais, não. Só você. Certo, vamos ver aqui. Voltou? Tá voltando agora. Voltou, né? Voltou. Então, assim, então, como eu estava falando, né? O paciente, antes de fazer o tratamento do câncer, ele tem que ir para o dentista. Mas, às vezes, muito comumente não vai. Né? Então, o que essa frase está dizendo? Que 41% desses pacientes que não foram para o dentista antes do tratamento com câncer, eles precisavam fazer canal. E se eles precisavam fazer canal antes, eles vão precisar fazer depois, né? Ou então tem que fazer êxodo. E a gente sabe que no paciente, normalmente, se for um câncer que envolve radioterapia, ou então envolve utilização de drogas como bisfosfonatos, a gente tem que evitar extração. Então, a gente vai ter que saber como fazer o canal neles, pessoal. Então, o que a gente vai discutir hoje, pessoal? Então, qual vai ser o nosso plano de aula? Nós vamos falar um pouquinho, no geral, sobre o câncer, tá certo? Prevalência, incidência, epidemiologia, tá bom? Vamos falar das características orais, né? Pós-tratamento oncológico, né? Então, quais são as principais consequências de um paciente, né? Consequências orais de um paciente após fazer tratamento para câncer, consequências orais. Para, no final, a gente ter um embasamento teórico para poder fazer as nossas considerações, o que a gente vai ter que adaptar no tratamento endodôntico desses pacientes, pessoal. Tá bom? Então, vamos lá. Então, galera, eu sempre falo isso, quem já assistiu algumas aulas minhas de PNE, eu dou muita aula sobre geriatria, terceira idade, é um dos assuntos que eu mais gosto de falar, né? Então, assim,
A população está cada vez mais idosa, né? A população brasileira está assim, essa é uma reportagem do ano passado, né, da revista Valor Econômico, que fala: a população idosa no Brasil cresce 26% em 6 anos. Então, assim, quem é que estiver aqui na sala que não tiver o desejo de ser odontopediatra, por exemplo, galera, estudem sobre o envelhecimento, estudem geriatria, tá certo? Por quê? Porque a população idosa está cada vez mais crescendo, cada vez mais vai chegar paciente idoso no teu consultório, e você tem que conhecer o que o idoso tem, tá certo? A gente sabe que cada vez que as pessoas vão ficando mais velhas, qual é a tendência? A tendência é elas terem mais doenças crônicas, né? Então, por exemplo, o que normalmente o idoso vai ter, né? Cada vez que passa, aumenta a idade. Normalmente ele vai vir com como, né? Hipertensão ou diabetes tipo 2, né? Então, por exemplo, vocês têm que conhecer de cabo a rabo hipertensão e diabetes, porque assim, esse paciente vai chegar para vocês. E o paciente, cada vez que ele fica mais velho, ele tem mais possibilidade de quê? De ele se expor a, por exemplo, fatores, né, etiológicos do câncer. Né? Então, assim, se ele for uma pessoa que fuma, então, quanto mais velho ele for e ele não cessar o hábito, muito mais provável dele surgir alguma neoplasia devido a esse fator etiológico, né, ao álcool, enfim, radiação solar. Então, assim, quando o tempo passa, ele vai se expor cada vez mais. Então, vai ser cada vez mais comum dos nossos pacientes chegarem no consultório tendo diabetes, tendo hipertensão, tendo Alzheimer, tendo Parkinson e tendo câncer, certo? Então, assim, como eu estava falando, invista em estudar no idoso, estudar o idoso. E estudar em idoso não é fazer prótese, não, né? Não é fazendo em relação com prótese, reabilitação, que eu, por exemplo, meu consultório, o carro-chefe é idoso, né? E eu não faço uma prótese no consultório. Né? Então, assim, não necessariamente façam essa relação, não gosto de estudar geriatria, porque eu não gosto de prótese, tem nada a ver, tá certo? Então, assim, mas a população está ficando cada vez mais velha, pessoal. Então, aqui, um gráficozinho que mostra essa proporção que a gente, de idosos, que a gente tinha uma população acima de 65 anos no Brasil, né? Em 1999, a gente tinha só 5,2% da população, e a tendência é que em 2025 nós temos quase 20% de idosos. Né? Então, um quinto da população vai ser idosa. E a gente sabe que cada vez mais os nossos idosos, eles têm dentes, né? Então, assim, a gente tem muitos idosos que nós atendemos hoje, né, desdentado total, desdentado parcial, né, porque eles vieram numa época que era difícil acesso a atendimento odontológico, era difícil, era cada vez mais caro ir para o dentista, e hoje não, o acesso está mais fácil, né, a educação em saúde está melhor, então hoje as pessoas cada vez mais têm dentes, né, então vai ser cada vez mais comum esse paciente vir para a gente, não tendo tanta necessidade de próteses totais, por exemplo, né, e a gente vai ter que resolver por Pix, né, vai ter que decidir se vai fazer eu, se vai fazer endo, enfim, né, então assim, fiquem com esse insight desse encontro nosso de hoje, do fato da necessidade da gente estudar sobre o envelhecimento. Cerca de 40% da população adulta brasileira, o equivalente a 57,4 milhões de pessoas, possui pelo menos uma doença crônica não transmissível. Exatamente o que eu estava falando no slide passado, né? Então, assim, 40% da população, né? Quase 60 milhões de pessoas vai ter alguma doença crônica, né? Ou ele vai ser diabético, ele vai ter hipertensão, né? Ou ele vai ter uma doença autoimune, né? Um lúpus, enfim. Né? Então, assim, a gente tem que conhecer essas condições, tá certo? A gente tem que cada vez mais sair de dentro da boca, achar que a odontologia é dente, a odontologia é boca, nada. Pelo contrário, né? A gente tem que conhecer o máximo possível do paciente, a gente tem que conhecer o paciente, e a partir daí a gente vai tomar decisões corretas no atendimento dele. Então, conversando agora especificamente sobre o câncer, né? Então, assim, quanto à incidência, tá certo? Então, o câncer com maior incidência e mortalidade no mundo, galera, é o de pulmão, né? Então, assim, infelizmente, o hábito do fumo ainda é muito forte, né? Principalmente na sociedade ocidental, né? Então, a galera fuma muito, então a incidência é bem alta, tá certo? Após o câncer de pulmão, vem o de mama, tá certo? Então, mama é o segundo com maior incidência de mortalidade. O terceiro é o câncer de colo retal, tá bom? Quarto, nós temos o nosso câncer de cabeça e pescoço. Então, câncer de cabeça e pescoço, né, segundo a Organização Mundial de Saúde, seria o câncer com a quarta maior incidência, tá certo? Então, a gente tem que ficar atento quanto a isso. Mas a gente vai se preocupar, pessoal, só com os pacientes que fizeram câncer, que tiveram câncer de cabeça e pescoço? Não.
Pelo contrário, por exemplo, mama, tem que se preocupar muito em atender um paciente com mama. Próstata, da mesma forma. Por quê? Porque esses dois tipos de tumores de próstata e de mama, e dentre outros, como mieloma múltiplo, por exemplo, normalmente, o tratamento vai ser o quê? Com quimioterapia. E a quimioterapia, normalmente, vai estar associada à quimioterapia, e normalmente a quimioterapia vai ter ou bisfosfonato, ou algum anticorpo monoclonal, tá certo? E esses fármacos são muito comuns, muito relacionados com o desenvolvimento de osteonecrose dos maxilares, né? Então, assim, a gente não tem que se preocupar só com radioterapia. A gente tem que se preocupar também com o que o paciente tomou na quimioterapia. Então, assim, num quadro desse, a gente tem que se preocupar com a maioria dos cânceres, pessoal. Então, porque quando esse paciente chegar para a gente, depende se a gente tomar uma decisão errada no tratamento dele, ele pode apresentar, ter algumas doenças, como a gente falou agora do osteonecrose, que o tratamento é muito chato, que o paciente vai sentir dor, o paciente, às vezes, até para tratar, tem que fazer um tratamento tão mutilador, às vezes, do que talvez o câncer que ele teve, tá certo, pessoal? Então, a gente tem que ficar muito atento quanto a isso, tá certo? Então, a importância da nossa anamnese. Então, aqui só para a gente ter uma noção, né, para ilustrar um pouco, né, a questão da distribuição global, né, aqui no caso de câncer, de tumores, de lábio e cavidade oral, tá certo? Então, assim, vamos ver só pelas cores, pessoal. Então, a gente tem vários tons de azul, quanto mais escuro for o tom de azul, maior é a prevalência de tumor, né? Então, a gente tem aqui, ó, então, o local que a gente tem maior prevalência de tumores malignos de lábio e cavidade oral é nos Estados Unidos, tá certo? E logo depois, pessoal, é o Brasil. Então a gente vê que esses são dois países dos Estados Unidos, um tom um pouco mais escuro do azul, mas o Brasil também ele é bem escuro, tá certo? Então, assim, a prevalência nossa é muito grande, pessoal. Então, a prevalência de tumores de cabeça e pescoço. Então, a gente tem que ficar realmente atento. O nosso estado, né, o nosso estado é um estado que a gente, provavelmente, se vocês se formarem, tiverem a oportunidade de trabalhar no interior, muita gente que trabalha ainda na roça, né? Tem muito agricultor, muito pescador, né? Então, assim, já trabalhei em Camusim, então tem dia a galera que passava dias embarcado em jangadas, em barcos, e quando voltava, procurava o nosso atendimento. Então, assim, é muito comum o câncer, pessoal, de cabeça e pescoço, CSC, tá bom? Na nossa população. Então, segundo o Oncoguia, o Brasil poderá ter 625 mil novos casos de câncer em 2020. Então, assim, é muito caso, pessoal. É muito difícil, pelo menos um desse, não cair na nossa mão, certo? Então, o impacto do câncer no Brasil, pessoal. Então, o câncer aqui no nosso país, ele é a segunda maior causa de morte na população, tá certo? Perdendo só para as doenças cardiovasculares. O câncer é 20% das mortes com causa conhecida no país, tá certo? Quando tem o paciente tem um atestado de óbito dele, né, que tem a causa da morte, né, então 1/5 das mortes que vem atestado no laudo é por alguma consequência de câncer, pessoal. Né, então, a prevalência que a gente já colocou ali por volta de 600 a 625 mil novos casos por ano. Então, aqui a gente tem as estimativas de 2020, tá certo? Aqui para o Brasil. Então, aqui em homens, pessoal, a gente tem a estimativa de novos tumores, né? De cavidade oral, ó. O câncer de cavidade oral no Brasil é o de quinta maior. A estimativa é a quinta maior, tá certo? Novos casos, porcentagem. Então, 5%, né, dos casos seriam de cavidade oral. Próstata lá em cima. Mais uma vez reforçando, né? Que, sim, esses pacientes que apresentam tumores de próstata podem usar bisfosfonatos na quimioterapia. Então, a gente tem que ficar atento também a diversas outras. Leucemias. O que tem a ver leucemia, cavidade oral? Tudo, pessoal. Leucemia, o paciente, normalmente, às vezes, acaba tendo que fazer o quê? Um transplante de medula óssea. Então, para fazer o transplante, ele vai ficar imunossuprimido. Como é que a gente vai fazer um canal no paciente no momento que ele está na quimioterapia? A gente tem que conhecer, né? Que no caso a estimativa de mulheres, né, então muda um pouco, né, então, por exemplo, cavidade oral vai lá para baixo, né, então assim, hoje ainda o hábito do álcool e do fumo ainda é muito maior entre homens, né, mas a gente tem aqui, ó, mama e mulher também muito alta a estimativa, né, pessoal, então assim, aqui, mama vai ter bisfosfonato normalmente, então o risco de osteonecrose é muito grande, a gente tem que conhecer e saber como lidar.
33 milhões de pessoas estão vivas com câncer em 2020. Então, essa é uma mensagem que eu quero deixar para vocês, né? Então, assim, os pacientes estão sobrevivendo ao câncer, graças a Deus, tá certo? Assim, graças a Deus, as cirurgias estão melhores, os tratamentos radioterápicos estão cada vez mais limitadas às áreas da lesão, as quimioterapias estão cada vez menos efeitos colaterais, né? Então, assim, os pacientes estão sobrevivendo, principalmente se o diagnóstico for no estágio inicial do tumor, né? Então, isso quer dizer que esses pacientes com câncer vão acabar procurando dentista, tá certo? Tá certo? E a gente tem que ficar atento. Esse slide é sobre o paradoxo do diagnóstico tardio, né, do câncer de boca no Brasil, né? Então, por exemplo, né? Então, 80% dos casos de tumores de boca são diagnosticados tardiamente, né? Então, assim, o que isso quer dizer? Normalmente, quando se identifica que esse paciente está com câncer de boca, ele já está num estágio muito elevado, muito grande, então ele já tem que fazer cirurgias muito extensas, né? Tem que ter grandes sequelas, ou então, às vezes, pode ser até intratável por meio cirúrgico, tá certo? Então, nesses casos que o diagnóstico é feito tardiamente, menos da metade das pessoas sobrevivem, né? Então, assim, a importância da gente fazer esse diagnóstico na fase inicial. Aí, agora, assim, o que é complexo a gente entender que aqui, por exemplo, o Brasil tem cerca de 25% do número de dentistas do mundo, né? Então, assim, no mundo inteiro, contando o número de dentistas que tem no mundo, um quarto deles está aqui no nosso país, certo? Então, a gente tem dentista à beça. Então, como é que a gente, num país que tem tanto dentista, vê tão pouco o câncer no estágio inicial na boca, né? Justamente porque o nosso foco de formação, né, da minha geração, né, que a gente está tentando mudar, eu acho que está mudando com a geração de vocês, é da gente ter essa pegada, esse olhar do paciente como todo, a gente conseguir ter um olhar voltado para a prevenção, um olhar de observar não só dente, olhar o paciente todo, olhar mucosas, olhar lábio e tentar não deixar passar nada, né? Então, assim, é muito discrepante a gente ter um quarto de dentista do mundo e a maioria dos nossos casos de câncer serem diagnosticados na forma muito avançada, né? Então, pessoal, quando esse paciente que sobrevive à terapia do câncer chegar para a gente e tiver a necessidade de fazer um canal, o que a gente tem que considerar, tá certo? Então, assim, esse paciente ele pode ter feito radioterapia, tá certo, de cabeça e pescoço. Então, se ele tiver feito rádio, a gente vai ter que ter algumas noções. Por exemplo, já vou falar que a radioterapia a gente tem uma possibilidade muito grande de cárie de radiação. Será que a cárie de radiação vai influenciar alguma coisa alguma etapa do nosso tratamento endodôntico? Né? Então, assim, já a gente vai responder isso. Mas agora não, esse paciente ele pode não ter feito radioterapia, tá certo? Mas ele fez químio, tá certo? Então, um paciente que fez quimioterapia, a gente vai ter que buscar outras coisas, tá certo? Será que ele usou bisfosfonato? Será que ele está fazendo a quimioterapia atualmente? Então, se ele estiver fazendo quimioterapia no momento atual, o que vai estar acontecendo com ele? Ele vai estar imunossuprimido, né? Então, se ele tiver imunossuprimido, a gente vai ter que tomar algum cuidado para fazer esse canal, né? E aqui, no caso, as drogas antirreabsortivas, né? Então, assim, a questão da possibilidade do uso de bisfosfonatos, né? Então, a gente tem 3 condições aqui bem definidas, né? Então, o paciente fez radioterapia, paciente que pode ter usado bisfosfonato ou algum anticorpo monoclonal, e o paciente que fez ou está fazendo quimioterapia. Então, quando o paciente chegar desse para a gente tem que saber em que estágio ele está. Se ele está antes da quimioterapia, que ele vai fazer a quimioterapia ainda, se ele está durante a quimio, ou se é um tratamento após a quimio. Tudo isso vai mudar, pessoal, a nossa abordagem. Da mesma forma, se esse paciente é um tratamento antes ou depois da radioterapia de cabeça e pescoço, ou então se é antes ou depois ele está utilizando bisfosfonatos, né? Então, são coisas que a gente tem que ficar atento, né? O período que esse paciente está em relação ao tratamento dele, tratamento oncológico, né? E o tipo de tratamento oncológico. Algumas coisas, né, alguns pormenores vão ser diferentes dependendo desses parâmetros, né? Então, na cavidade oral, o câncer mais comum, pessoal, é o carcinoma espinocelular, né? Então, assim, é algo que a gente já discute muito com vocês desde o começo da faculdade, quando vocês passam na estômato, né?
discutindo ainda mais sobre isso, tá certo? Então, essas lesões, né, esses tumores de cavidade oral, normalmente eles podem vir de quê? De lesões potencialmente malignas, né? Antigamente, na minha época de graduação, a gente chamava de lesão pré-maligna. Né? Então, mas não é mais pré-maligna, porque às vezes ela não necessariamente ela vai evoluir para um câncer, mas ela tem essa possibilidade, né? Então, tem esse potencial. Então, por isso que é uma lesão potencialmente maligna. Né? Então, a gente tem que ficar atento, pessoal. Então, aqui a gente tem uma imagem do quê? Uma leucoplasia em bordo lateral de língua, né? Então, assim, paciente fuma, paciente chegar para a gente falar que fuma, abre a boca dele, vai caçando leucoplasia. Caça, porque assim, se tiver uma leucoplasia pequenininha, a gente manda, pessoal, eu não faço, não vou fazer biópsia, encaminha para alguém que faz, mas você identificou, você fez seu papel, né? Você fez seu papel e o paciente, ele vai, a partir daí, ter o tratamento correto e provavelmente não vai evoluir para uma lesão maligna. Então, assim, paciente fumou, vamos procurar leucoplasia, pessoal, certo? A gente tem que procurar essas lesões potencialmente malignas, né? A gente tem aqui, ó, região posterior de palato, eritoplasia, né? Então, outra displasia, né, epitelial que mais grave ainda do que a leuco, né? Então, assim, as alterações displásicas vermelhas, né, são mais complicadas e têm um risco maior de malignidade. Lesão em lábio, como a gente já comentou, né, quelite actínica. Então, pacientes, por exemplo, aqui no nosso estado, como exemplo, falei para vocês, cheio de agricultor, cheio de pescador, o risco, né, de ter lesões como essas é bem grande, né? Então, a gente tem que orientar, tentar identificar. Se, às vezes, a gente já começa a ver que o paciente, a gente perde essa definição do lábio, nessa linhazinha que separa a pele do lábio, começa a ficar apagada essa transição. Então, isso aí a gente já começa a ficar de orelha em pé, né? Então, assim, orientar o paciente a usar um chapéu grande, com sombra, passar protetor labial, né? Tudo isso é nosso dever, pessoal. Então, assim, lesões extensas como essa, né, que provavelmente começaram de uma leucoplasia pequena, então, assim, aqui a gente já tem praticamente um carcinoma in situ, né, então, assim, realmente já está bem mais evoluída a lesão e a possibilidade realmente aí de já ter áreas possíveis, né, de carcinoma é bem elevado. Até o momento que a gente chega o carcinoma espinocelular propriamente dito, né, que é aquela lesão clássica, aquela úlcera clássica que a gente define há muito tempo, né, e vocês aprendem bastante sobre ela na disciplina de estômago, né, que é aquela definição clássica de bordo elevado, base endurecida, normalmente indolor, crescimento lento, né, área de necrose central, a definição, né, a descrição clássica do carcinoma espinocelular que a gente vai encontrar na boca, normalmente em língua, né, muito comum da gente observar. Então, por exemplo, aqui casos clínicos, né, então, esse paciente na época que fazia mestrado na UFC, chegou lá na nossa clínica, né, e estava com queixa, né, ele procurou, na verdade, o serviço médico, porque ele falou que estava com dificuldade de conseguir engolir, né, os alimentos. Poxa, imagine como é que uma pessoa, né, assim, né, vê uma lesão desse tamanho na boca dela, né, e assim, deixa, né, vir até esse ponto, né, então assim, às vezes a gente quer julgar o paciente, a gente pensa dessa forma, mas, poxa, é tão difícil chegar informação para essas pessoas, não é tão difícil, para a gente, por estar dentro da odontologia, parece ser uma coisa tão banal, mas, assim, provavelmente, a maioria das pessoas, nossos pais não falaram que, se tiver uma lesão na boca, que em 14 dias não regrediu, tem que procurar o dentista. Provavelmente as pessoas nunca ouviram falar nisso. Né? Então, e a partir do momento que eles não ouvem falar isso, eles vão lá, tem aqui, tem um calombinho, tem um biloto aqui na minha boca, deixa isso aí. Vai sarar, vai sumir, ou se não sumir, vai ficar aí. E quando vê, né, chega dessa forma. Então, assim, esse paciente com essa lesão, já obliterando ali a área de orofaringe, né, lesão bem extensa. Outro caso, né, então, numa paciente bem jovem, né, então, assim, uma lesão já em rebordo, pegando palato duro, rebordo lá direito, né, lesão bem extensa. Se vocês olharem aqui o contorno, né, da face da paciente também já bem diferente do lado, comparando um lado com o outro, né, então, assim, hoje em dia a gente já está com comprovação, né, assim, a associação dos cânceres de cabeça e pescoço com o papiloma vírus humano já está muito bem definida, muito bem clara, né, então, assim, até nessa pasta que o QR Code que eu passei para vocês, né, tem um documento sobre as estimativas do câncer que discute muito essa parte da etiologia do câncer de boca oral
com associação com HPV, né? Então, assim, provavelmente não foi feito exame nessa paciente, mas, assim, uma paciente jovem, ela não fumava, não bebia, para ter uma lesão de boca como essa, muito provavelmente a associação com HPV estava presente. Então, assim, por isso a importância, né? Hoje em dia já temos a vacinação, né? Então, assim, a importância da vacinação para HPV, tá certo? Justamente porque a gente está vendo cada vez mais, né? Essa associação, essa possibilidade dos tumores de cabeça e pescoço estarem associados ao papilomavírus humano. Olha esse outro caso, pessoal, né? Do paciente. Isso aqui do lado do pescoço, vamos ver na fotinha dele aqui, né? O aumento de volume aqui, ó, no pescoço dele, né? Então, o que é isso aqui, pessoal? Isso aqui é o linfonodo dele, né? A gente tem um linfonodozinho aqui, de vez em quando a gente tem uma dorzinha de garganta, fica só uma bolinha pequenininha aqui. Ele estava com um tumor tão extenso que o linfonodo dele ficou desse tamanho, pessoal. Tá certo? Isso aí é infiltrado da lesão. Então, aqui a gente tem a foto inferior dele, ó, que o linfonodo, aqui, na foto inferior, o linfonodo aqui bem extenso, né? E aqui a aparência intraoral dele. Então, o paciente chegou para a gente dessa forma, ainda bem que ele chegou antes, ele foi encaminhado, queria fazer radioterapia. Então, um paciente como esse, com a condição oral dessa, que chegou para radioterapia, esse paciente a gente fez exodontia total. Nós removemos todos os dentes. A gente poderia até, na época a gente ficou em dúvida se a gente deixava esses dentes anteriores aqui, certo? Mas a gente conversou com o paciente, era um paciente que não estava tanta importância a higiene oral, a gente não ia ter como trabalhar com ele por muito tempo, né? A importância dessa instituição de higiene oral, então muito provavelmente talvez ele ia passar a manter os mesmos hábitos ruins de higiene e ele fazer uma cirurgia, passar por uma radioterapia e esse dente ia estar num osso irradiado, que ia ser muito mais difícil o tratamento depois. Então, esse caso foi feito exodontia múltipla. Esse aqui é um caso mais extremo, tá certo? Que alguns já devem ter visto alguma outra aula minha, né? Que eu lembro demais desse caso dessa paciente com... Eu estava na clínica de estomatologia da UFC e teve um dia que eu fui resolver... Aí eu tive que sair da clínica, eu era mestrando, fui resolver alguma coisa na radiologia. Fui lá na radiologia, aí quando eu voltei para a clínica, poxa, a clínica tava com um odor, assim, horrível, né? Um cheiro bem ruim na clínica. Oh, meu Deus, o que é isso? O que está acontecendo? Essa paciente estava lá, na clínica, sendo examinada, tá certo? Então, essa era a condição, ela está aqui entregando a minha idade, né? Não estava nem no mestrado, não, 2005, isso aqui, março de 2005, eu era monitor de estomatologia, no último semestre de faculdade, entregando a minha idade para vocês. Então, essa paciente, olha como estava a condição da face dela, olha a evolução do tumor. Então, assim, o odor que estava na sala era um odor de necrose, né? Assim, decomposição. Passar o slide para ninguém merece ficar com esse slide aí, mas decomposição. Então, assim, como é que no dia de, né, assim, no dia de hoje não é, porque foi há 15 anos atrás, né? Assim, como é que uma pessoa, né, deixa evoluir dessa forma uma lesão? É dificuldade de acesso à informação, é dificuldade de acesso a serviços de saúde, né? Então, assim, vamos tentar não julgar essas pessoas, né? Vamos tentar fazer o nosso papel, falar sobre, divulgar, né? E vamos não menosprezar os nossos exames intraorais quando a gente pegar os nossos pacientes, tá certo? Então, quanto ao tratamento de câncer de boca, né? Ou qualquer outro tumor maligno, a decisão sobre a melhor opção de tratamento sempre vai ser do médico, tá certo, pessoal? Lembrar que a gente não dá pitaco nenhum em relação a tratamento oncológico, né? Se a gente pode fazer o diagnóstico, pronto, a gente fez uma biópsia incisional e esse paciente a gente fez o diagnóstico de CAC, através do laudo histopatológico. A gente manda para o cirurgião de cabeça pessoal se ele vai decidir o que vai ser feito. Se vai ser feito cirurgia, vai ser feito cirurgia, radioterapia, se vai ser feito cirurgia, radioterapia, químio, se vai ser feito nada, enfim, quem decide é ele. A gente não tem governança nenhuma nisso. Só vai caber a gente acompanhar o tratamento desse paciente e conhecer as consequências para a gente poder adaptar o nosso tratamento. Então, o tratamento, né, para o câncer vai depender de quê? Da classificação do câncer, né, assim, do estadiamento dele, né, se ele está no estágio inicial, no estágio avançado.
vai depender da localização do tumor, dependendo de onde ele tivesse, no palato, de um jeito, na língua, de outro, né? Se é um tumor glandular, de outra forma. A idade do paciente vai dizer também, se for um paciente bem idoso, né? Paciente já com 95 anos, com debilidade, será que vale a pena a gente fazer uma cirurgia extensa para remover o câncer? Provavelmente não. Então, assim, a idade do paciente influencia no tratamento oncológico e as condições gerais do paciente, tá certo? Então, assim, às vezes não necessariamente só a idade, mas ele pode ter algumas outras comorbidades, né? Uma insuficiência cardíaca, né? Uma insuficiência respiratória que vai influenciar também na escolha do tratamento pelo oncologista. Então, o tratamento cirúrgico, nesses casos, pessoal, é a primeira opção, tá certo? Normalmente, esse paciente ele vai para o centro cirúrgico, entra na faca e é removido o tumor maligno, e normalmente a remoção é com áreas extensas, né, de margem de segurança. Além disso, normalmente também remove todos os linfonodos, né, caso haja um comprometimento dos linfonodos, são removidos também para não ficar, para diminuir a possibilidade de metástases, tá certo? Só que esse tratamento, pessoal, cirúrgico, normalmente ele vai ter algumas sequelas que a gente vai mostrar. E as sequelas vão prejudicar o nosso atendimento endodôntico. Então, por exemplo, aqui a gente tem um caso, né? Eu só não estou entendendo nada dessa foto. Então, aqui o que a gente tem? Aqui a gente tem uma parte da língua, aqui, certo? E a gente tem, aqui era para ser o assoalho bucal. Então, aqui, foi um tumor, foi um câncer de um CSC de bordo de língua, que a cirurgia, que foi feita? Foi feita uma hemiglossectomia, removida metade da língua, e quando remove pela margem de segurança, tira muito. Então, fica a língua suturada e a língua cicatriza no assoalho da boca. Então, o paciente ele não consegue movimentar a língua, né? Fica falando desse jeito. Por quê? Porque a língua ficou cicatrizada no assoalho. Então, aí o paciente, o que acontece? Ele tem dificuldade para falar, ele não consegue mais fazer um fonema, né? Por exemplo, eu estou falando aqui com vocês, a minha língua está batendo na lingual do dente superior para fazer um fonema, bate no palato para fazer outro, ele não consegue mais. Então, ele tem dificuldade de comunicação, dependendo dependendo do paciente, vai ficar introvertido, vai ficar deprimido, não vai querer mais sair de casa, né? Então, isso tudo é consequência do tratamento. Outras consequências, dependendo da extensão do procedimento cirúrgico, né? Que é a comunicação buconasal, né? Então, aqui, a gente vê essa comunicação, então o paciente, ele tanto fica com defeito, né, facial, como ele vai se alimentar, comida entra pelo palato, deve passar um obturador palatino. Mais um caso, né, que removeu a metade da mandíbula, né, e perdeu o contorno, né, então, assim, uma sequela que normalmente os pacientes ficam bem tristes. Normalmente esses pacientes que fazem esse tipo de cirurgia, eles passam a deixar a barba, que a barba passa a disfarçar um pouco a cicatriz e disfarçar um pouco essa deficiência de mandíbula, tá certo? E normalmente esse tratamento cirúrgico que causa essas sequelas, ele é feito juntamente com o quê? Com a radioterapia. E a radioterapia vai trazer outros diversos problemas, galera. Então, quais são os problemas da radioterapia? Então, primeiro é uma irritação da pele, né? Então, no caso é o quê? A radiodermite. Então, o paciente que está fazendo a radioterapia, ele vai ter uma inflamação da pele, queima, né? É uma queimadura, pessoal. Então, aqui a radiodermite na região de pescoço. Olha esse outro paciente também com radiodermite, né? É um aspecto bem semelhante de queimadura mesmo. Certo? Então, essa área na qual ele é irradiado, normalmente vai ficar bem fibrosada, né? Então, assim, o paciente ele passa a ter dificuldade de movimento, porque a musculatura fica fibrosada. Normalmente ele passa a não conseguir abrir a boca da forma que ele abria, tá certo? Muito, talvez alguns de vocês já tenham pego pacientes dessa forma aqui na graduação. Acabei de falar do trismo, né? Então, assim, aí uma foto desse artigo que está lá na pasta do Dropbox, né, que mostra a dificuldade da abertura de boca desses pacientes. Então, como é que a gente vai fazer, pessoal, um acesso, né? Como é que ponto de eleição do acesso de molar, do primeiro molar superior, vocês estão fazendo aqui na disciplina de molar, né? Ponto de eleição do acesso do molar inferior, no meio da fossa central. Pessoal, como é que a gente vai entrar? Com a alta rotação aqui para fazer o acesso. Se o paciente ele só abre isso aqui. Como é que vocês vão entrar com o motor
reciprocante, um VDW Silver, com a língua recíproca, como é que a gente vai entrar aqui para instrumentar? Tudo isso por quê? Causa na consequência da radioterapia, né? Então, assim, todos esses tratamentos para o câncer vão trazer algumas consequências que a gente vai ter que fazer alguma adaptação. Outra consequência da radioterapia, pessoal, tanto da rádio como da quimioterapia. Quimioterapia também é muito comum. A mucosite, né? Então, a mucosite, o paciente ele vai se queixar de dor para falar, dor para se alimentar, né? Então, ele vai ter, dependendo de como tiver essa mucosite, pode ter associação de infecção com cândida, né? Mas, normalmente, quando evolui, chega a ficar úlceras, né? Então, como essa, olha, a gente reclama às vezes, pessoal, de uma aftazinha num de suco nosso. Então, imagina você ter uma úlcera dessa mucosa jugal nessa boca. O quanto que não dói, né? Então, assim, o nosso paciente ele tem direito a ter um alívio, né? Então, assim, a gente tem que saber conhecer essas condições e promover um alívio, promover uma qualidade de vida para esse nosso paciente. Então, aqui um caso que a gente pegou na época na PNE à noite, foi acho que foi na primeira turma, foi quem atendeu ele foi o Ricardo Gustavo, essa senhora. Então, uma senhora que estava fazendo radioterapia, tá certo? Com um tumor de boca, tá certo? Então, a gente vê, ó, toda essa área esbranquiçada no palato, pessoal, é mucosite na fase 3, fase de pseudomembrana, tá certo? Então, assim, normalmente esses pacientes, a gente tem outro aqui, ó, na mesma paciente, ó, outra área, já mais em outro estágio de mucosite. Então, assim, normalmente esses pacientes, pessoal, a gente vai lançar a mão da laser terapia. A laser terapia é muito boa no tratamento e na prevenção das mucosites, seja por radioterapia, seja por quimioterapia. Mas lembrar que, se for um tumor de boca, a gente tem que ver bem direitinho se foi feita toda a remoção do tumor ou se ele ainda tem algum resquício, porque se vocês lembrarem lá das aulas de laser que vocês tiveram na Stonto, né? Lembra, né, que a luz ela vai estimular o crescimento das células. Então, se tiver um tumor na região e você colocar o laser, você vai estimular ainda mais o crescimento do câncer. Então, a gente tem que ficar muito atento sobre isso. Então, o tratamento da mucosite, pessoal, que a gente tem que conhecer. Tem que fazer uma higienização supervisionada, né? Algumas pessoas falam sobre bicarbonato de sódio. A gente pode pedir para manipular anestésicos bochechos com anestésico tópico, bochechos de corticóide, como a dexametasona elixir, pode ser prescrita. E, como falei, se tiver associação com infecção fúngica, como cândida, a gente pode prescrever a anistatina. E a fotobiomodulação é o laser de baixa potência, de baixa intensidade, né, que a gente conhece bem, né? Quem tiver dúvida, fala com a Raíza aí, que ela sabe tudo de laser. Ela fez no paciente dela aí do TCC. Qualquer dúvida, tira com a Raíza. Então, as opções de tratamento da mucosite, né, a gente pode prescrever alguns bochechos, a gente pode mandar manipular em farmácia de manipulação, né, então, xilocaína viscosa, né, a 2%, pode ser prescrita para esse paciente ter um conforto. Dexametasona elixir, o paciente pode comprar na farmácia, o preço é bem acessível. E algumas pessoas eu nunca usei, né, a solução de hidróxido de magnésio, tá certo? Poderia ser feito também, como bochecha. E a crioterapia, os pacientes relatam também muita melhora quando, por exemplo, tomam água bem gelada, ou até às vezes ficam chupando o gelo, eles sentem uma melhora na mucosite. Xerostomia, a gente comentou um pouquinho no início, né, que a radioterapia vai interferir, né, na secreção de saliva desses pacientes. Então, normalmente vai atingir a glândula parótida, que é a glândula que é responsável por cerca de 2/3 da produção de saliva nossa, né? Então, assim, e cerca de 50% dos pacientes vão ter complicações de xerostomia, de hipossalivação, após 5 anos da radioterapia, certo? Então, assim, essa falta de saliva, esse comprometimento de salivar vai comprometer muito a gente, porque a saliva a gente sabe que ela não serve só para lubrificar, né? A saliva ela tem diversas funções, né? A saliva tem imunoglobulinas, né? Funções de defesa, né? E a falta dela vai fazer com que aumente o índice de cárie nesses pacientes, né? E se ele tiver feito radioterapia, ele vai poder ter o quê? Cárie de radiação. A gente já vai conversar sobre, né? Então, o tratamento da xerostomia. No paciente de câncer que fez radioterapia, o tratamento é reposição de saliva, pessoal. Não tem para onde correr.
pilocarpina, que é uma medicação, né, que estimula a secreção salivar, ou laser de baixa potência para estimular a secreção salivar, normalmente não tem função. Por quê? Porque as glândulas, o tecido glandular está fibrosado, o tecido glandular está comprometido. Então, a glândula está comprometida. Então, não adianta você dar remédio para a glândula produzir mais, porque ela não tem mais condições de produzir. Tá certo? Então, normalmente, para esses pacientes, a gente faz o uso contínuo de saliva artificial. E esses pacientes com xerostomia, né, dependendo da radiação que tomar, eles vão desenvolver exatamente isso. O que é isso? É cárie de radiação. Então, a cárie de radiação é essa, que normalmente é uma cárie que o paciente, é uma cárie bem mais escura, uma cárie que atinge mais ou menos praticamente todos os dentes por completo ao mesmo tempo, tá certo? Uma cárie que ele vai... É impressionante, pessoal, quando a gente atende esse paciente de cárie de radiação. Eu tinha um paciente que tinha cárie de radiação na boca toda, na época que eu era dentista da aeronáutica. Toda semana esse paciente vinha para mim porque ele quebrava um dente. O dente quebra lá na cervical. A cárie de radiação, ela enfraquece muito a cervical dos dentes. Então, o dente quebrava lá embaixo no nível gengival. E comprometia totalmente para a gente isolar, para a gente conseguir fazer o canal e para a gente reabilitar. Então, normalmente a cárie de radiação, pessoal, ela vai aparecer após 3 meses do término do tratamento da radioterapia, né? E é uma cárie com grande poder de ter uma agressão muito forte, né? Ela atinge, como eu falei, generalizada, não vai ser só no molar dele tá com cárie de radiação, não. Normalmente ele vai ter em vários dentes, tá certo? Vai ter naqueles dentes toda a região irradiada, né? E a progressão é muito rápida. Então, e normalmente esses dentes, pessoal, eles podem não responder normalmente aos testes de sensibilidade, principalmente se for durante a radioterapia. Então, aí já é algo que a gente tem que se pensar, né, quando a gente for planejar o nosso atendimento endodôntico. Como é que a gente vai fazer, né, os testes de sensibilidade, por exemplo, ao frio, um paciente com cárie de radiação, né? Então, será que vai dar certo? A gente vai poder confiar no resultado do teste de sensibilidade, né? Então, olha essas fotos, pessoal. Essa é a mesma boca. Os dentes de cima são os mesmos dentes, os mesmos restos radiculares daqui de baixo. Então, isso é o quê? Cárie de radiação. E o intervalo de uma foto para outra é de quê? É de 1 ano. Somente 1 ano o intervalo da foto de superior para inferior. Então, mostrando o quanto essa cárie de radiação ela é devastadora e ela é rápida. Então, normalmente o tratamento, pessoal, dessa cárie de radiação, uso crônico de flúor, tá certo? A gente gosta muito de utilizar o flúor verniz. Passa flúor verniz nesses dentes, né? Porque a resposta é muito boa neles, tá certo? E às vezes a gente pode solicitar que esse paciente faça alguns bochechos com maior periodicidade de clorexidina. Então, para a gente ilustrar um pouquinho mais de uma forma clínica, né? Então, não sei se vocês já viram essa paciente na faculdade, né? Mas ela já passou para a gente, passou pelo CEP. Então, a paciente que fez radioterapia, uma dose bem alta, uma dose de 7.000 centigrays. E essa era o aspecto intraoral inferior dela, tá certo? Então, vários restos radiculares. Um canino aqui já ainda com coroa, mas era dessa forma, várias raízes. Lembrar que pacientes que fazem radioterapia têm um risco muito grande de quê? De osteoradionecrose. Normalmente a osteoradionecrose vai vir depois de quê? Um tratamento cirúrgico. Então, e aí, um paciente como essa? A gente tira esse dente, a gente faz canal, né? Olha os exames radiográficos, né? Então, isso aqui é bem característico, pessoal, da cárie de radiação. Essas lesões, tá certo? Na região cervical. Normalmente em idosos, pessoal, a cárie se dá mais na região cervical. Mas e aí? A gente faz canal, faz isso nesses dentes, né? Então, o fato de não ter lesão periapical nesses dentes é um caso que nos favorece a escolher alguns dentes para fazerem tratamento endodôntico. A gente pode fazer o quê? Talvez sepultamento, né? É uma possibilidade. Aí a periapical da paciente. Então, o planejamento, né? Como é que a gente ia planejar? Ou a gente faz o sepultamento. O que é sepultamento, né? Para quem ainda não conhece essa terapia. No sepultamento, o que a gente vai fazer? A gente faz o tratamento endodôntico, cada raiz dessa, tá certo? Então, quando a gente terminar o tratamento endodôntico, o que a gente faz? A gente veda a parte, né? A gente veda que a parte superior, normalmente com ionômero de vidro, tá certo? Veda e desgasta
a raiz desgasta para ela ficar no nível infraósseo, tá certo? E se a gente conseguir, a gente pode até descolar a gengiva aqui, ó, e fazer uma sutura para cobrir toda essa raiz. Então, o que vai acontecer? Vai ficar uma raiz, tratar do canal sem infecção no rebordo, né? Então, assim, o que isso vai fazer? Vai evitar com que a gente faça uma exodontia, essa exo tem um risco de desenvolver osteoradionecrose. Isso também vale para quê? Para pacientes que fizeram uso de bisfosfonatos, a mesma coisa, tá certo, pessoal? Então, a gente pode escolher ou sepultamento ou fazer a exo. Então, a gente tem que tomar essa decisão. Então, aqui uma foto de sepultamento também que a gente fez na época da nossa especialização de endo. Então, essa foto aqui eu fiz em 2007. Né? Então, em 2007 a gente já fazia isso. Então, aqui, ó, esse paciente eu fiz a endo nesse canino dele. Ele falou, ele não tinha como pagar uma coroa, então ele tinha histórico de radioterapia, então a gente fez de quimioterapia, esse paciente com bisfosfonato. Então, a gente fez o sepultamento. Então, a gente fez o canal, fechou na época, a gente fez com resina e desgastou esse dente para ele quê? Ficar no nível abaixo do nível ósseo. Então, com o passar do tempo, o que vai ser a tendência? Essa gengiva vir, ó, e cobrir onde tinha a raiz do dente. A partir do momento que a gengiva cobre onde tinha a raiz do dente, essa raiz vai ficar lá embaixo, dentro do osso, e sem lesão, sem infecção, e o paciente ele não vai ter o risco de desenvolver necrose. Então, imagem mais aproximada desse dente, né, feito sepultamento. Então, mais caso a gente tope fazer a exodontia, lembrar que esse paciente ele vai ter que fazer sempre com antibiótico, né? Então, o paciente ele começa a tomar um antibiótico antes e vai até depois, até cicatrizar, né? E o ideal é que a cicatrização seja por primeira intenção, né? Como é primeira intenção? Descolar o máximo da gengiva para que a gente tentar com que, na hora de suturar, os bordos gengivais fiquem próximos, né? E a partir daí que o bordo gengival está próximo, essa cicatrização vai ser de uma forma direta, por primeira intenção. E rezar, né? Importantíssimo em pacientes que fizeram radioterapia ou quimioterapia com os bisfosfonatos, que a gente for decidir fazer exo, vamos rezar, galera, porque o risco é real, tá bom? Então, assim, dependendo do caso dê certo, a gente não ter que rezar muito, ao invés de fazer a exo, a gente pode pensar em fazer a endo, tá certo? Então, o risco de osteoradionecrose, pessoal, após exo, em osso radiado vai depender de algumas coisas. Então, por exemplo, dose de radiação e fracionamento. Né? Então, quanto menor for a dose de radiação que ele tomou, menor vai ser o risco de osteoradionecrose. Dependendo do dente extraído e do local da onde foi a radiação, também tem a ver. Então, assim, por exemplo, se ele fez uma radioterapia que pegou o lado direito da face dele, se ele fizer uma exo no molar esquerdo, o risco de osteorádio vai ser menor porque foi distante. Se for em maxila ou mandíbula, muda. Na maxila, a literatura fala que a incidência é muito maior. Então assim, se a gente for fazer uma endo no molar superior, isso a gente tem uma necrose, vai ser bem menor, porque normalmente as necroses se dão em mandíbula. Mas, professor, você acabou de falar de risco de necrose na endo, se a gente está falando disso, e se a gente está falando que a endo é a escolha para a gente fugir da necrose, sim, ainda é a escolha para a gente fugir da necrose. Mas se a gente não tomar alguns cuidados, a gente pode fazer com que esse paciente desenvolva uma necrose, mesmo fazendo canal. E a gente já vai falar quais são, como isso poderia acontecer. Né? Então, vai variar também o tipo de tumor, aonde esse tumor está, e a técnica da exodontia. Né? Então, se for uma exo simples, né, vai ter menos risco. Se for uma técnica terceira que você usou, broca, né, a chance de necrose é bem maior. Então, falei muito de radioterapia, então, falar rapidinho na questão dos bisfosfonatos, né? Então, assim, são as drogas antirreabsortivas, né? Normalmente esses pacientes em tratamento de câncer, né? Que é em quimioterapia, câncer de mama, câncer de próstata, eles podem fazer uso dessas drogas, tá certo? Então, os bisfosfonatos são drogas que inibem a reabsorção óssea, né? Então, essas drogas modificam o turnover, a regulação óssea, né, fazem com que diminua a ação do osteoclasto. Então, isso faz com que o paciente, né, tenha comprometido aquele processo de reabsorção e aposição óssea que há normalmente em todos os nossos ossos. E a partir daí, né, por ele não ter esse processo, né, do turnover, ele tem um risco maior de ter necrose. Né? Então, aí, quando é que esse paciente ele pode ter utilizado bisfosfonato, né? Quais são as indicações? Doenças metabólicas ósseas, né? Então, por exemplo, osteoporose,
hipercalcemia, né, mieloma múltiplo, né, hipercalcemia do mieloma múltiplo, câncer de próstata, câncer de mama e metástase de alguns tumores secundários que podem aparecer nos ossos. Então, pessoal, esses são os principais medicações, bisfosfonatos disponíveis no Brasil, né? Então, um dos mais famosos, né, é a questão do aledronato, tá certo? Então, o aledronato normalmente ele é utilizado para osteoporose, tá certo? Então, tem diversos nomes comerciais. Então, mas peguem a caixa, qualquer coisa, leem a bula, é interessante. Mas esse paciente, no tratamento do câncer, ele normalmente ele vai fazer o quê? O zometa, o ácido zoledrônico. Então, normalmente, o zometa, ele vai ter um risco muito grande, sim, de desenvolvimento de necrose. Tá certo, pessoal? Então, a gente tem que ficar bastante atento aos pacientes que fizeram quimioterapia e utilizaram o zometa. E, por fim, alguns, como comentei nos slides passados, né, alguns anticorpos monoclonais podem também trazer risco de desenvolvimento de osteonecrose, e o principal dele é o denosumab, né? Então, sempre quando vocês virem que o paciente falar que toma alguma medicação que termina com MAB, fiquem atentos, pessoal, porque são algumas medicações que podem ter risco de desenvolvimento de necrose, são medicações novas que a gente não conhece tão bem os efeitos, nós dentistas, né? Então, assim, para a gente dizer que o paciente tem osteonecrose dos maxilares, primeiro ele tem que ter feito tratamento com bisfosfonato, né, ou então outra droga. Ele tem que ter esse osso, tem que estar na boca por mais de 8 semanas. Então, assim, se aparecer um osso exposto por uma semana, teoricamente aquela alteração não seria classificada como osteonecrose. E ele não pode ter feito radioterapia, porque se ele tiver feito radioterapia, ele não teve osteonecrose, ele teve osteoradionecrose. Então, por exemplo, um exemplo de osteonecrose, né, envolvendo molares inferiores. Transplante de medula, rapidinho sobre transplante, antes da gente chegar nos ajustes que a gente vai ter que fazer na endo. Então, um transplante de medula, normalmente, às vezes, nos pacientes com leucemia, eles têm duas opções de transplante, né? Então, ele tem um transplante autólogo. No transplante autólogo, o paciente vai pegar as células do próprio corpo, mas tem um transplante halogênico, né, o heterólogo. Então, o transplante halogênico é quando, né, esse paciente, né, ele vai receber a medula de uma outra pessoa que não tem nada a ver com ele. Então, nesses casos, pode até ter um risco dessa nova medula produzir células de defesa contra o corpo do paciente transplantado, né, porque toda a defesa do paciente, depois do transplante, vai ser de células que tiveram origem ao paciente que doou, tá bom? Então, o que acontece num paciente que tem leucemia, que ele tem esse tipo de câncer ósseo? Ele vai, antes dele fazer o transplante, ele tem uma ablação total da medula, né? Então, o que acontece? As taxas de defesa, né, do sistema imune desse paciente cai totalmente. Por quê? Porque ele tem que, o pessoal fala, tem que zerar a medula para ele poder receber a transfusão na medula de um doador. Então, esse paciente, o que ele vai estar? Ele vai estar imunossuprimido. Esse paciente fazendo esse tratamento heterólogo, né, da leucemia. Então, tanto ele tem que diminuir a capacidade da medula dele, como tem que irradiar o corpo para, por fim, conseguir fazer o transplante de medula. Então, agora vamos lá. O que a gente tem que considerar, né, ao planejar um tratamento endodôntico em um paciente pós-tratamento oncológico? Então, a gente falou até agora, a gente já falou 1 hora de aula falando o que é câncer, qual câncer que incide mais, qual câncer de cabeça e pescoço é o quarto mais incidente no mundo, mas lembrar que a gente não tem que se preocupar só com câncer de cabeça e pescoço, a gente tem que se preocupar com mama, com próstata, que todos os tratamentos desses cânceres podem ter alguma consequência, né? Então, a gente mostrou para vocês algumas dessas consequências do tratamento oncológico, e agora a gente vai juntar toda essa bagagem, por isso que foi 1 hora quase 1 hora de introdução, né? Para assim falar, né? Mas, assim, foi 1 hora para a gente se situar, botar o pé no chão e começar e tentar entender quais são as mudanças que a gente tem que fazer nos nossos protocolos de atendimento endodôntico no paciente oncológico. Então, voltamos para aquele caso inicial do nossa aula, né? Então, a gente tem aqui ele, né, o paciente com sequelas, né, pelo tratamento, que é o tratamento de primeira escolha, né? O paciente teve um CSC
de língua, né, e foi removido parte da mandíbula dele, né, e ele foi exposto à radiação. Então, o fato de ele ter sido exposto à radiação, ele teve o quê? Todas essas cáries de radiação. O que ele tem mais? Limitação de abertura de boca, o trismo. A gente viu que a radioterapia ele causa uma fibrose principalmente muscular, e esse paciente não consegue mais ter uma abertura de boca adequada, por exemplo, para a gente fazer um acesso no molar desse, por exemplo. Mais imagens intraorais do paciente e as radiografias para a gente ver que esse paciente tem necessidade de fazer em vários dentes, né? Veja esses 2 molares, né? Veja isso aqui, ó. Então, assim, são dentes que têm um certo comprometimento que por acaso vai ter que evoluir para a endodontia, né? Tem aqui as imagens radiográficas, né? Então, casos como esse, quando chega para a gente tem que identificar, tem que saber como lidar. Se a gente achar que não está capacitado suficientemente para fazer, não tem nada de errado nisso. O que há de errado é a gente ver uma condição como essa e não ligar. Mas a gente tem que saber identificar, tem que saber lidar e a partir daí a gente pode encaminhar para algum colega para resolver o problema desse paciente. Então a gente vê que o paciente pós-radioterapia tem diversas entes para fazer. Então, assim, como é que eu vou ter que mudar alguma coisa no isolamento, no caso desse? Eu vou ter que mudar alguma coisa na anestesia? Eu vou ter que dar antibiótico nele antes ou depois? Ou não vou ter que dar antibiótico? Eu posso fazer uma restauração de resina nele? Eu posso mudar a minha técnica de instrumentação. Posso ir com a lima lá no zero, né? Como se fosse um movimento de patência, toda hora ficar lá com a lima. Então, assim, são diversos pontos e passos do tratamento endodôntico que a gente vai mudar um pouco a nossa concepção devido ao tratamento que o paciente fez. Então, aqui, ó, um caso clínico, né, desse artigo, que um paciente, o que aconteceu? Vamos ver da direita para a esquerda, na periapical aqui, ó. Então, esse paciente, ele teve o quê? Uma lesão, ele tinha uma lesão periapical, tá certo? De uma certa forma extensa, e ele passou a se queixar do aumento de volume, ó. Olha aqui, então, mais uma vez, ó. Olhem para a inimiga de vocês, procurem um erro para falar mal, mesma coisa do paciente. Observa bem direitinho, ó. E o contorno direitinho, mas esse lado aqui, ó, muito mais inchado, né? Então, o aspecto intraoral era isso aqui, ó. Então, o que esse paciente tinha? Osteoradionecrose, ele tinha histórico de radioterapia. Então, vamos lá. Para a gente fazer o tratamento de canal, a gente tem que passar por alguns passos, tá certo? Então, essa é a famosa clássica pirâmide do tratamento endodôntico, que vocês devem ter visto ela em diversas aulas, desde a clínica 2, né, até a pré-4. Então, a gente tem que fazer um diagnóstico legal no paciente, né, bem direitinho. A partir daí, anestesiar, isolar, abrir o dente, fazer a odontometria, fazer o preparo. Se não der para terminar no mesmo dia, coloca uma medicação intracanal, obtura os canais e depois restaura o dente. Então, assim, todos esses passos são primordiais. A gente não pode pular etapas. Se a gente pular etapas, a chance da gente ter um insucesso é muito grande. A chance desse paciente ter necessidade de fazer um retratamento é grande. E é muito chato quando o paciente bate na sua porta falando, doutor, lembra aquele canal que a gente fez há 4 anos atrás? Pois é, ele está doendo. Aí você vai lá e vai ter que fazer o retratamento. Então, por isso a importância da gente seguir esse passo. Então, em cada uma etapa dessas, a gente vai mudar alguma coisinha para fazer com que esse paciente nosso, ele possa submeter o tratamento endodôntico de uma maneira mais segura. Então, vamos lá. Começando com a anamnese, né? Como eu falei, a gente tem que começar tudo do básico. Né? Então, na anamnese, a gente vai ter que descobrir se esse paciente... Normalmente, o paciente ele não vai ter só câncer. Eu sempre falo que no MPNL, nossos pacientes eles são um quebra-cabeça. E esse paciente vai ser dessa forma, né? Então, assim, ele vai ter tido câncer, mas vai ter diabetes, ele vai ter hipertensão, ele vai ter uma insuficiência renal. Né? Então, ele pode ter diversas outras coisas fora o câncer, tá certo? E a gente tem que conhecer. Comorbidades, né? Exatamente isso que eu falei. Né? Então, saber se ele tem alguma outra doença. Esse paciente, ele fez radioterapia. Se fez radioterapia, a gente começa a pensar, se ele fez rádio, o que ele vai ter? Vamos relembrar o que a gente falou agora. Então, a importância é agora, né? Do que dessa 1 hora que a gente teve de aula antes. Se ele fez radioterapia, então o que a gente espera? Que ele tenha limitação de abertura de boca, a gente espera que ele tenha xerostomia e a gente espera que ele possa ter trismo, por exemplo. Então, assim, 3 coisas que a gente já pode ter na cabeça que esse paciente vai ter,
E a partir do momento que a gente tem isso na cabeça, o nosso tratamento vai sair de maneira menos complicada, porque a gente está preparado para o que o paciente vai trazer. Quimioterapia, né? Ele já fez a quimio, ele está fazendo, ele vai fazer ainda. Se ele estiver fazendo a quimio agora, a gente pode fazer qualquer procedimento eletivo nele? Não, o ideal é que a gente faça só procedimento, né, de urgência. Né? Então, assim, se a gente vai fazer um tratamento de urgência no paciente que está fazendo atualmente quimioterapia, a gente vai ter que dar antibiótico para ele. A gente já antecipando uns slides, porque esse paciente ele vai estar imunossuprimido. Ele fez uso de bisfosfonato? Ele fez denosumab? Ele fez algum anticorpo monoclonal? Né? Então, assim, isso vai também nos guiar para a gente ter uma anamnese melhor e correr menos riscos. Teste de sensibilidade, né? Então, assim, alguns trabalhos falam que também poderia ter uma fibrose do tecido pulpar e o tecido pulpar tem uma fibrose. Não leria bem a um teste de frio, por exemplo. Mas essa informação está caindo em desuso. Consultas curtas, se possível, né? Então, assim, às vezes a gente fica lá na faculdade com o paciente de 8 às 11 horas da manhã ou de 6 às 10 horas da noite. Não é interessante para esses pacientes, porque eles se cansam muito rápido, pessoal, né? E também tem essa questão da dificuldade de abrir a boca. Né? Então, é muito cansativo para eles. Então, o ideal é que a gente faça essas consultas curtas, né? E sempre verifiquem os testes de sensibilidade. Exame radiográfico. Vamos lá, fazer outra associação com a gente viu há pouco tempo. Então, a gente viu que pacientes que estão fazendo radioterapia ou quimioterapia, eles podem ter o quê? Mucosite. Então, pessoal, se a gente for fazer uma radiografia no paciente que está transrádio ou transquímio, ele está fazendo radioterapia, está fazendo quimioterapia, a gente tem que ter ficar muito atento para que a película não machuque, o canto da película não machuque a boca dos pacientes. E esses pacientes possam passar a ter uma mucosite, por exemplo. Ou então, se ele tiver uma mucosite, ele vai sentir muito mais incômodo nisso. Antibiótico. Professor, esse paciente ele vai tomar um antibiótico antes de fazer o anestesia e o acesso? Depende. Que tumor ele tem? Ele fez radioterapia? Ele fez quimioterapia? Ele usou bisfosfonato? Ele não usou? Ele vai começar o tratamento oncológico ainda? Ou ele já fez o tratamento? Ele já fez radioterapia e quimioterapia? Então, assim, pessoal, vai variar muito do que o paciente nos passar na anamnese. A questão do antibiótico antes. A maioria da literatura fala que pacientes, por exemplo, pacientes que fizeram radioterapia, né? Então, assim, a maioria das populações falam que não precisaria de antibiótico para esses pacientes. Mas, por exemplo, para pacientes quimioterápicos, aí a gente vai ter que utilizar o antibiótico. Então, a gente tem que utilizar e estudar muito bem caso a caso para decidir a necessidade ou não de antibiótico, tá bom? Uso de vasoconstrictores, botei aqui um questionamento, porque, assim, esse trabalho, esse artigo, em Anaziguala, eu acho que foi o que a professora Dana colocou para vocês, né? Mas está lá também no meu QR Code, para vocês baixarem. Ele fala que há uma possibilidade, porque o que acontece? Um paciente que fez radioterapia diminui muito o suporte sanguíneo do osso, certo? Então, o osso tem pouco vaso sanguíneo. Então, se a gente utilizasse um vasoconstritor, principalmente na mandíbula, que é o local que dá mais osteoradionecrose, se a gente fizesse uma anestesia com vasoconstrictor, ele relata que teria uma chance de criar uma necrose, por causa do vasoconstrictor. Então, por isso que muitas pessoas utilizam lançamão-da-MEP pacaína 3%, tá certo? Nesses pacientes, para não ter essa possibilidade de necrose. Xerostomia, um outro problema que a gente viu que pode causar, né? Então, sim, a xerostomia vai ser devido a comprometimento das glândulas salivares, né? Sejam maiores ou menores, e isso vai fazer com que diminua a lubrificação, e essa diminuição da lubrificação vai fazer com que tenha um aumento das cargas de radiação. Então, para a gente poder, né, fazer o nosso isolamento, e eu falei em carga de radiação, por que eu falei? Porque a gente tem uma chance muito grande, pessoal, depois que remover o tecido cariado, a gente for com um grampo aqui, ó, não desenhar grampo não, pessoal. Imagine que isso é um grampo.
Se a gente for com um grampo num molar, num dente desse que tem cara de radiação, a gente tem muita chance, na hora que a gente botar o grampo, o dente, ó, fraturar. Tá certo? Então a gente tem que ter muito cuidado. A gente só deve colocar grampos nesses dentes se nós tivermos certeza de que esse dente tem uma boa estrutura dental. Tá bom? Então, a gente pode, no caso, lançar a mão de fazer o isolamento absoluto modificado nesses casos, né? Então, assim, normalmente nesses isolamentos absolutos modificados, né, a gente não usa nem grampo, normalmente, tá certo? A gente pode lançar a mão deles também. Então, aqui a gente tem uma imagem, né, que foi feito, ó, isolamento só com amarrilhas. A amarrilha é importantíssimo para a gente utilizar em pacientes com cárie de radiação. Então, outra opção, né, de adaptação no isolamento absoluto, né? Então, assim, é feito sem grampos, né? Mais uma vez, para não ter risco de fraturas do dente comprometido, né? Então, e nos locais que fiquem a comunicação exposta aqui, por exemplo, a gengiva, né? Nesse caso aqui, ó, a gente pode e deve colocar o top-down, certo? Então, o top-down, ele ajuda muito para a gente nesse tipo de isolamento. Na fase de acesso na cavidade palatal, então a gente fez a anamnese, né, discutiu o isolamento, né, e a gente, a partir de agora, eu não fiz vou voltar aqui uns slides, só para um comentário que eu não fiz, que eu deixei de passar, eu passei, desculpa. Na anestesia intraligamentar, eu gosto muito na endo de fazer anestesia intraligamentar, principalmente quando é molar inferior, não sei se o professor George falou, a professora Dana, mas o que acontece? Molar inferior com pulpite é difícil que só para a gente anestesiar. Então, eu, particularmente, nesse caso, eu gosto já de ir com anestesia intraligamentar no molar inferior, tá certo? Só que em pacientes que fizeram radioterapia, a gente não deve dar anestesia intraligamentar, certo, pessoal? Então, não fazer anestesia intraligamentar em pacientes que fizeram radioterapia, porque pode haver uma necrose do tecido periodontal, porque ali a gente está injetando anestésico no ligamento periodontal. Então, pode ter uma necrose do ligamento periodontal e ter uma necrose da região perirradicular e a gente tem uma osteoradionecrose porque a gente fez uma anestesia intraligamentar. Então, nós não indicamos, tá bom, pessoal? Então, no isolamento absoluto, a gente pode colocar o top-down, não utilizar grampos, para ter um isolamento bacana. O trismo, né? Então, assim, para a gente fazer o acesso à cavidade pulpar, para a gente ter um paciente que a gente atendia no semestre passado, ela não veio nesse semestre, quem atendia era a Luiz e o Felipe na clínica de PNE à noite. Então, era uma senhora, né, que fez um tratamento para câncer, tinha uma sequela, né, assim, a língua dela com câncer de língua, então, assim, ela não falava bem, a língua era presa, e ela tinha uma limitação considerável de abertura de boca, e a gente precisava fazer um canal do 17 nela. E essa paciente, ela tinha dor, né? Então, assim, a gente terminou o semestre, a gente não conseguiu fazer, mas, assim, a nossa proposta para ela ia fazer um acesso, pessoal, pela vestibular. A gente ia tentar fazer, ia fazer com que desgastasse toda a vestibular do molar para tentar acessar os canais. Então, já passando aqui, ó, a questão do trisma, então, assim, a gente pode pensar do acesso para o vestibular, porque o paciente não consegue abrir a boca. Então, a gente vai, aquele ponto de eleição que é clássico, que a professora Dana e o professor George passaram para vocês aqui na disciplina, dos molares, por exemplo, não vai ter como fazer com esses pacientes. Ele não vai abrir a boca. Então, dependendo do dente, esse molar, a gente não fez, porque era muito difícil, era um 17, certo? Mas dentes anteriores são bem razoáveis a gente fazer esse acesso para o vestibular, né? Então, assim, a gente tem que o trabalho do Batista e Augusto, as coisas que a gente faz na clínica, às vezes podem parecer simples, a gente não bate foto. Eu fui procurar foto minha de acesso pelo vestibular, não encontrei, meu Deus. Passei direto na faculdade de acesso pelo vestibular com os meninos e não encontrei nenhuma foto minha. Mas, assim, a gente pode, se o paciente ele não abrir a boca, ele está com dor, a gente não vai querer fazer a exodontia, porque ele não deve fazer para não ter necrose, vamos fazer acesso pelo vestibular. Depois a gente escolhe uma resina legal, a gente pode reabilitar com uma faceta, cimenta um pino, faz uma faceta, ninguém vai descobrir que você fez esse acesso pelo vestibular. Odontometria, sempre utilizar o localizador apical, assim, de preferência, né?
para ter uma odontometria mais fidedigna. Lembrar que, quando a gente vai fazer a odontometria, o que acontece? A gente tem que botar o quê? A alça labialzinha no paciente, né? Vai ficar lá encostada. Só que a alça labial, para funcionar, ela precisa de quê? Precisa de saliva, precisa de ter lubrificação. Então, esse paciente, se ele tiver xerostomia, o localizador apical vai dar errado. Então, a gente tem que ter muito cuidado na leitura do localizador apical no paciente que tem xerostomia, que fez tratamento para câncer com radioterapia, porque pela falta de lubrificação, o localizador apical pode não funcionar. Então, lubrificar a mucosa, o paciente utilizar a mucosa saliva artificial, vai lá, ó, joga a saliva artificialzinha na mucosa jugal do paciente e vai ficar lubrificado e o localizador, ele vai ler bem. Mas, se a gente não tiver o localizador apical, a gente pode fazer a odontometria pela técnica de Engel, né? A gente faz o comprimento aparente do dente, coloca uma lima, diminui alguns milímetros, né? 4, 5 milímetros, radiografa e a gente calcula essa proporção, né? Do quanto que a gente sabe aqui, né? Do comprimento da lima com essa proporção que falta para a gente chegar à odontometria. Estou colocando aqui porque isso aqui é muito difícil. Pode acontecer várias vezes a gente tentar essa odontometria, o que acontecer? A lima vir aqui, ó, e passar do forame apical, tá certo? Então, assim, é muito perigoso da gente estar com a lima cutucando esse periápice, tá certo? Porque assim como a exodontia é um trauma ao tecido ósseo, e esse trauma do tecido ósseo pode virar uma necrose, na endodontia pode acontecer, eu já vi casos de necrose, por exemplo, na época, eu vi um caso de uma necrose de uma paciente em palato, né, num dente 26, depois do tratamento odontico. Por quê? Já vai, deixa eu ver se é o slide da frente, é esse aqui, vamos para cá. Por quê? Porque essa dentista que fez o tratamento odontico dessa paciente trabalha com uma técnica de instrumentação, o limite apical de instrumentação dela era além do forame. Vamos lá. Não sei se todo mundo aqui tem bem definido esse conceito de limite apical de instrumentação do canal, mas vamos relembrar aqui bem rápido, né? Então, assim, limite apical de instrumentação. Qual é o nosso limite apical de instrumentação na Unicristo? A gente faz a odontometria e diminui 1 milímetro. Né? Então, o nosso limite apical de instrumentação é 1 milímetro aquém do forame apical. Então, a gente trabalha normalmente com 1 milímetro aquém. Só que existem, pessoal, outras escolas que trabalham com limites diferentes, tá certo? Então, tem escolas que trabalham, faz a instrumentação, vão lá com a lima, no valor 0, né, do forame, né? Então, ele faz a odontometria, vamos supor, né? Se o canal tem 20 milímetros, ele vai lá, vai pegar a lima dele, vai botar o stop da lima no 20 e vai instrumentar o canal com 20 milímetros. Ele vai querer instrumentar o quê? No forame. Então, a gente tem aqui, ó, o forame apical vai ser bem aqui. A gente tem a área de constricção apical, que aqui no canal sementário é a área mais fina, mais constricta que a gente tem no canal. E a gente tem um limite CDC. O limite CDC é exatamente isso. É a transição do canal dentinário, né, que é um canal mais amplo que a gente tem aqui, que é a parede de dentina, para o começo do canal sementário. A gente tem, normalmente, o 0,5 final do nosso canal, em média, mais ou menos isso, é de canal sementário, que é exatamente nessa região. Então, dependendo da escola endodôntica de formação do dentista, ele vai trabalhar com a lima ou 1 milímetro aquém do forame, ou ele vai trabalhar 0, ou tem escolas, pessoal, que trabalham com 1 a mais. Então, como assim, professor? Então, vamos supor, novamente, se o dente ele teve a odontometria 20 milímetros, vamos passar aqui, pronto. Se consigo apagar, apaga isso, eu não sou tão bem o racha, vamos apagar isso aqui. Olha que legal. Aprendendo, olha, a pandemia se vindo para essas coisas. Então, vamos supor, tem escolas que, vamos supor que esse dente aqui, você fez a odontometria com o localizador, deu 20 milímetros. Então, ele vai lá com a lima dele, ele vai botar o stop dele, que com 21. E ele vai instrumentar alargando o forame, passando da lima do forame e vai alargar. Por que ele faz isso, professor? Meu Deus, é errado. Não, tem trabalhos que comprovam que a gente consegue ter sucesso trabalhando com 1 milímetro aquém, consegue ter sucesso trabalhando no 0 e consegue trabalhando no 1. Então, qual é a justificativa deles fazerem isso? A justificativa deles é que, se eles passarem do forame,
o instrumento vai trabalhar aqui, vai alargar esse forame e ele vai ter uma limpeza, uma provável limpeza mais segura. Ele vai estar mais seguro que ele vai estar limpando mais o forame. Porque ele vai estar toda hora com a lima lá passando e alargando o forame, então para ele significa que vai estar mais limpo. E um canal mais limpo é um canal com mais sucesso. Então, assim, a gente tem diversas escolas e técnicas de instrumentação que vai ter um limite apical de instrumentação diferente, tá certo? Só que em pacientes que fizeram radioterapia ou pacientes que fizeram uso de bisfosfonatos, essa parte, depois do 0,0 mm, além do forame apical, pessoal, isso aqui é sagrado, isso aqui não pode ser tocado, pessoal. Então, essa parte aqui, ó, além, onde o tecido perradicular, se a gente for com a lima e ficar aqui instrumentando, vamos lá, instrumenta uma lima, passa outra, vai ter tanto trauma que pode ter a necrose. Então, esse caso que eu falei que eu peguei, uma colega que fez o canal dele, é uma colega que trabalhava com limite de 1 milímetro além. E o fato de instrumentar um além fez com que tivesse um trauma crônico da lima, depois do forame, e esse trauma crônico fez com que essa paciente tivesse necrose. Então, aqui, não estou dizendo que é errado fazer 1 milímetro além, não. É uma maneira diferente que a gente passa de vocês, tá certo? Mas tem locais que fazem dessa forma e tem sucesso, sim, tá certo? Mas a gente não deve fazer dessa forma em pacientes que fizeram terapia para câncer, de radioterapia ou bisfosfonatos, para a gente não ter perigo de ter osteonecrose. Soluções irrigadoras, né? Quanto a soluções irrigadoras, o ideal é a gente utilizar soluções mais biocompatíveis possível. Né? Então, por exemplo, se a gente pegar um dente que tem o forame muito amplo, né? Vamos supor lá, lembra do conceito de DA, né? O diâmetro anatômico. O diâmetro anatômico desse central é 70. Vixe, é 70, então a gente vai usar a lima da terceira série nele, né? O forame bem amplo. Então, por exemplo, um caso desse, pessoal, não vamos usar hipoclorito de sódio, não vamos usar soda clorada. Por quê? Porque a soda é uma solução que é altamente irritante. Ela não é nada biocompatível. Então, se a gente extravasar soda clorada nos tecidos periapicais, pode ter o risco, né, de extravasar. Eu já extravasei hipoclorito num paciente meu no consultório, infelizmente, mas acontece com todo mundo que faz. Se a gente extravasar, o hipoclorito é muito irritante. E aquele fator irritante do hipoclorito faz com que o paciente ele possa também ter a possibilidade de necrose. Então, nesses casos, o ideal é que a gente utilize soluções mais biocompatíveis, né? Então, uma solução bastante biocompatível que a gente pode utilizar na endo é a clorexidina em gel 2%. Então, nesse caso, a gente deve utilizar como irrigação a clorexidina 2% gel em pacientes após a terapia oncológica. Preparo químico-mecânico. Pessoal, é muito interessante que a gente faça o preparo desses dentes com instrumentação, seja ela rotatória, ou seja ela reciprocante. Por quê? Porque se a gente fizer dessa forma, vai fazer o quê? Mais rápido. E lembrar que esse paciente, ele tem trismo, ele não consegue ficar com a boca aberta há muito tempo. Ele já, às vezes, ele fez a terapia oncológica há pouco tempo, então ele tem fadiga, ele tem dificuldade de sair de casa. Então, a nossa consulta no paciente pós-onco tem que ser consulta rápida. E na endodontia, para a gente fazer um tratamento endodôntico mais rápido, tratamento endodôntico na corrida. A gente não quer, vamos fazer paciente oncológico, vamos fazer o canal em 10 minutos. Abre, irriga, instrumento de qualquer jeito, irriga uma vez e obtura. Não. Tem que fazer com calma, direitinho, irrigando bem, lavando bem. Mas se a gente fizer com uma instrumentação rotatória reciprocante, a nossa técnica vai ser mais rápida. Então, é ideal que a gente faça dessa forma nos nossos pacientes. Medicação intracanal. Não tem estudos muitos sobre isso, né? Então, assim, por exemplo, tricresol, não encontrei nenhum estudo falando sobre tricresol, mas tem trabalhos que falam com hidróxido de cálcio, né? Ele é biocompatível e ele pode ser utilizado, sim, com seguranças em pacientes pós-onco, né? Então, assim, o hidróxido de cálcio vai ser nossa medicação intracanal de escolha nos pacientes oncológicos. Falando agora de obturação, então a gente falou de anestesia, falou de isolamento, falou de instrumentação, irrigação, e vamos falar agora de obturação.
Então, mais uma vez, assim como a da irrigação, o ideal é que a gente utilize um material pouco irritante, né? Sempre pensando na biocompatibilidade. Então, a gente vê muito por aí, pessoal, tratamentos endodônticos, né, que formam esse puff, né, que a gente chama, que é esse extravasamento de cimento, né, que seria uma demonstração que a gente limpou tão bem o forame que o cimento extravasou e o cimento está vedando aquele forame. Então, assim, isso aqui é sinal de sucesso no tratamento. Sinal de sucesso não, é uma de possibilidade de sucesso. Mas em paciente que fez radioterapia e fez bisfosfonatos, a gente não vai querer fazer extravasar, tá certo? E ainda mais, a gente vai ter que escolher os nossos, então tá aqui, ó, né, não causar extravasamento de material. E se possível, já que corre, mesmo a gente não querendo, a gente pode extravasar, o ideal é que a gente escolha alguns cimentos, né, que sejam menos irritantes, né? Por exemplo, a gente pode utilizar cimentos à base de hidróxido de cálcio, né? Então, a gente pode utilizar, por exemplo, cimentos que é como o Cialapex, né? O Cialapex a gente não utiliza na clínica, aqui na faculdade, né? Mas é um cimento que ele é à base de hidróxido de cálcio, então ele é bem biocompatível, então seria uma indicação nesses casos. Um padrão ouro na endodontia de cimento é o H+, tá certo? É um cimento à base de resina, tá certo? Então, só que alguns trabalhos mostram que a adesividade, né, da capacidade, quer dizer, de selamento apical de cimentos endodônticos à base de resina é um pouco diminuída, tá certo, pessoal? Então, se o cimento pode ter uma diminuição na capacidade de selar o forame, o ideal é que a gente escolha outro de preferência, tá certo? Mas, por exemplo, a gente tem que escolher o biocompatível, como eu falei. O que a gente utiliza de primeira escolha lá na faculdade, né, com o endofil ele é a base de óxido de zinco eugenol. Né? Então, assim, o eugenol, ele é irritante. Então, assim, por isso que, às vezes, se você extravasar o cimento num paciente normosistêmico, ele vai sentir dor por vários dias. Ele vai ficar com uma perisemitite, né, uma periodontite apical aguda. Então, nesse paciente que ele pós-onco, não é bom que isso aconteça, né? Então, assim, se o paciente é um sistêmico, ele sente desconforto, no onco mais ainda. Então, assim, não estou dizendo que o endofil é contraindicado, né, nesses pacientes. Não é contraindicado, mas é aí que a gente tem que ficar bastante atento para não ter extravasamento nele. Restauração. Pessoal, quando a gente faz o tratamento endodôntico, né, em paciente pós-onco, o ideal é que a gente restaure o mais rápido possível, tá certo? Então, aqui a gente tem imagens, né, desse site, né, desse dentista, ele fez um canal do pré-molar, né, fez a cimentação do pino e fez a obturação, tudo, né, na mesma consulta, tá certo? Então, isso é o ideal que aconteça, tá certo? Então, a gente pode restaurar tanto com resina como cimento ionômero de vidro, nesse caso, tá certo? Apesar de que há alguns trabalhos que tentam mostrar a capacidade de adesão dos sistemas adesivos, né, em dentes irradiados. Então, falando de radioterapia, né, alguns trabalhos, como por exemplo esse aqui da esquerda, falam que na conclusão, ó, a aplicação de doses de radioterapia diminuiu a força de adesão do sistema das restaurações adesivas, tá certo? Então, assim, esse trabalho já falou que diminuiu. Agora, o trabalho da direita diz que, né, que fez a avaliação da força de adesão, a conclusão, embora apesar da radioterapia causar alteração no dente, no esmalte na dentina, essa alteração não interferiu na resistência da união da restauração. Então, assim, a gente tem trabalhos que são discrepantes. Tem trabalhos que falam que a radioterapia compromete o sistema adesivo e tem outros que não. Então, assim, o ideal é que esse paciente, ele seja acompanhado para a gente sempre. Esse paciente não pode deixar de ser acompanhado. Então, a preservação no tratamento endodôntico do paciente pós-oncológico tem que ser contínuo. Né? Então, exatamente, ó, o que eu falei no slide antes, né? Então, assim, esse acompanhamento permanente, tá certo? Então, que é um artigo que está lá na pasta do Dropbox, né? Vocês têm acesso pelo QR Code, né? Então, esse é um artigo que mostra um follow-up, né? Um acompanhamento de 1 ano, né? Então, assim, esse paciente tinha uma prótese parcial, uma prótese fixa, né? Que teve essa falha na distal e o paciente sentiu dor e teve que fazer a pulpite. Teve pulpite, teve que fazer a endo, né? Então, assim, o colega fez a endo, né? Fez a endo, o acesso pela prótese, né? Mas depois o paciente perdeu essa prótese e tá aqui, ó, acompanhamento de 1 ano, tá bom? E não
teve lesão apical. Então, assim, a gente tem que observar bastante, pessoal, a questão da involução da lesão apical, da lesão perirradicular, né? Porque isso vai nos mostrar, né, que o osso naquela região está com boa atividade, né, que o bisfosfonato não comprometeu tanto, que a radioterapia não comprometeu tanto, né, e a gente está tendo sucesso. E está fugindo da possibilidade de necrose, tá bom? Então, pessoal, era mais ou menos isso que a gente tinha para falar hoje, tá certo? Mostrei, né, que, assim, que a população está envelhecendo, então a partir do momento que a população envelhece, ela passa a ter diversas doenças, e uma dessas doenças que ela vai apresentar é o câncer, né? O câncer, o tratamento do câncer está cada vez mais evoluído, né? Então, assim, as pessoas estão conseguindo sobreviver ao câncer, né? Então estão vivendo por muito tempo, tendo superado essa doença tão complicada e difícil, e a partir do momento que essas pessoas sobrevivem ao câncer, essas pessoas vão vir ao dentista, tá certo? Vão vir ao dentista cheio de demanda, cheio de necessidade, sabe, de restauração, de êxodo, necessidade de endodontia, né? Então a gente fez algumas considerações, a gente viu agora no final que cada passo do nosso atendimento odontológico, do tratamento endodôntico, a gente vai ter que se preocupar com alguma coisinha. Desde a anamnese, né, para saber qual o tipo de tratamento que ele fez, a gente vai ter que se preocupar na hora de anestesiar, né, será que a gente não vai fazer uma anestesia intraligamentar? A gente vai se preocupar na hora de isolar, poxa, se esse dente tiver uma cara de radiação, se eu for botar um grampo aqui nesse dente anterior, vai quebrar no meio desse dente. Opa, não vou isolar com grampo, não. Eu vou isolar, sempre isolar, mas vou isolar fazendo amarria, para diminuir o risco de fratura do dente. Opa, isolei, vamos lá, fazer odontometria. Vamos usar localizador, para quê? Para não ter perigo da nossa lima na hora do... Você olha a radiografia, opa, esse dente eu acho que tem 20 milímetros. Aí você nem percebeu que a radiografia estava curta. Aí quando você vai lá, coloca a lima perto de 20 para radiografar, a lima ultrapassou o forame, está lá 3 milímetros além. Fala, meu Deus, você tá a lima lá cutucando o periápice no dente, numa região irradiada, né? Então, assim, a gente tem que ter importância no levar em consideração o uso do localizador e lembrar que o localizador isso funciona com saliva, né? Então, se o paciente tiver xerostomia, a gente tem que lubrificar a mucosa. Instrumentar, sempre na instrumentação, não passando do forame, tem que ter cuidado até com a patência, né? Porque às vezes com a patência a gente pode passar da odontometria, né? Então, cuidado com a patência e o limite apical de instrumentação aquém do forame, né? Não utilizar soluções irrigadoras irritantes, né? Então, evitar o uso de hipoclorito de sódio em dentes com ápice amplos. Vimos que o hidroxicálcio é seguro para ser utilizado, né, nos pacientes. Na hora de obturar, escolher cimentos mais biocompatíveis, né, como, por exemplo, cimentos endodônticos à base de hidroxicálcio, e restaurar o mais rápido possível e sempre acompanhar. Tá certo, pessoal? Então, era isso que eu tinha para conversar hoje, tá certo, pessoal? Então, aqui a gente tem, mais uma vez, meu QR Code aqui são meus dados pessoais, tá certo? Assim, para vocês terem acesso a meu e-mail, né, dados de consultório, quem tiver querer indicar algum paciente para mim, alguma coisa assim, né, vou entrar em contato, pode ler esse QR Code também, tá certo, pessoal? Quem não me segue ainda, por favor, me sigam no Instagram, de vez em quando eu posto alguma coisinha legal, né, então será um prazer ter vocês lá me seguindo no Instagram, tá certo? E esse é meu e-mail, diego.perez@unicrifes.edu.br. Fiquem à vontade de entrar em contato. Tá certo, pessoal? Então, assim, muitíssimo obrigado, tá certo? Espero que essa aula tenha sido proveitosa, né? Assim, agradecer do fundo do coração, né, a presença de vocês aqui comigo hoje, tá bom? Só parar aqui a gravação. Um minutinho, pessoal.